Sabe o que a gente vai fazer, né? A gente vai jogar Melon Playground. E eu aprendi agora a fazer tipo, vamos supor que eu quero... O que é isso? Vamos supor que eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero salvar esses dois eu pego isso daqui e faço isso e depois eu salvo. Então agora eu vou mostrar para vocês as duas invenções que eu fiz. Eu fiz essa super bomba atômica. Eu não achei ela muito forte, então eu vou deixar assim. Agora tá forte. E agora eu vou... Também tem esse pobre coitado. Pobre coitado. Eu fiz o Saci. Esse daqui eu fiz... Eu fiz ele sem aquele trem. Porém eu fiz o Saci. Tem um patinho. Um nugget. Uma larvinha. Mata-vidas. O que é esse mata-vidas? Eu lembro o que é o mata-vidas. Olha aí. Vou colocar esse cara. Viu? Agora, peraí. Deixa eu ver se eu tô achando. Eu também fiz isso. Essa super bombinha de gás. O que é esse caminho? Era caminhão. Só que eu não lembro porque que eu salvei isso. Agora eu tô procurando o trem que eu tinha feito aqui. Na Argentina foi bem simples, e eles chamam até hoje de guerra suja, onde deixa eu ver se eu tô achando. Os estudantes desapareceram. Então, um total de 30 mil pessoas simplesmente sumiram. Com os presidentes decidiram para tentar animar as pessoas, trazendo comum, para invadir as ilhas Malvinas, para tentar pegar para eles viver. Aliás, sobre as ilhas Malvinas, elas meio que sempre foram eu achei. Esse daqui, ele é forte. Ó, velho. Vai. Matou. Ainda dá fogo, ó. Olha aí. Matou. Muito. E esse também dá de fazer algo muito legal. Agora eu vou deixar esse metalzinho aqui. Tentar focar em outros conflitos que eles estavam tendo, deixando lá mais para pescadores locais, indígenas, argentinos, chilenos. Somente deixando uma placa dizendo que eles vão voltar um dia. Tá passando a energia. Então aqui. Começaram a usar de local, sob protesto a vigios, principalmente durante as duas guerras mundiais, usando as ilhas como uma base. Mas depois, com a descolonização das colônias britânicas pelo mundo inteiro, os argentinos acharam que não fazer nada sobre logo depois da invasão argentina, com um clima de 3 semanas, os britânicos dominaram, derrotaram e pegaram a de volta. Matou. A Argentina não reconhece as ilhas como parte do Reino Unido. E agora, o que eu posso fazer? Eu também vou mostrar outro paralelepípedo que eu fiz. Aí no começo da década de 90, a economia começou a se virar, mas aí veio um carro. E por um tempo o país foi mandado para subir. Aí na hora eles finalmente conseguiram passar o seu rival. Então, peraí. Vai, dá ré. Não é pra matar o cara. Você viu? Esse carro aqui, ele é super seguro. Olha aqui, eu vou mostrar. Oh não, tem um carro. Eu vou deixar sem volume. Não, tem um super carrão correndo atrás de mim.
tem presidencialismo Liga um, bem parecido com a gente aqui. liga o outro. No Congresso, Agora morra! E eles também são uma federação. Elas são chamadas de províncias ao invés de estados. A maioria dos políticos lá, hoje em dia, tem uma ideologia mais peronista, que é tipo um centro-esquerda para algumas pessoas. Teve gente que fala Oh, que não, vai virar anúncio. E aqui? Muitos culpam o intervencionismo internacional. Agora vamos pegar o quê? Vamos fazer algo, né? São as 3 coisas que eu fiz. Ah, também tem esse zumbi soldado que é uma bosta. Zumbi fino, que nem é tão fino, um vrido. Atrapalhou a recuperação do país. E aqui eu vou ensinar como você pode fazer, sei lá o que eu pode para fazer. Eu tive uma ideia. Agora eu irei pegar esse cara e eu vou personalizar ele. Mas você pensa, como é que você vai personalizar ele? Eu tive uma ideia. Eu vou unir um fuzil a ele. Cadê o fuzil? Eu vou unir. Você pensa. Ah, mas não é mais fácil você colocar o fuzil na mão dele. Porém, eu quero fazer. Ah, eu tive uma ideia. Melhor agora. Eu irei fazer o Megazord. Mas não será um Megazord. Seria um calvão. Não, calvão não. Sei lá o que eu ia fazer. Eu ia fazer um robô gigante. Em comemoração não só do 7 de setembro, mas também do bicentenário da independência do Brasil. E como muitos de vocês gostaram bastante dos vídeos sobre fatos do Brasil, são dos mais populares eu vou do canal. fazer Agora vamos um Megazord. país todo. Aqui vão 27 fatos surpreendentes sobre cada estado do Brasil, mais o Distrito Federal. Bora lá. Aqui teve presidente espanhol. Em 1899, depois de seringueiros, muitos deles brasileiros, se revoltarem, o espanhol Luís González Rodrigues de Arias declarou a República do Acre, se tornando presidente com apoio dos seringueiros. Ele queria fazer um país no meio da floresta, organizou ministérios, fez escolas, hospitais, exército e até bombeiros, mas não durou muito. Tentaram declarar a República mais 2 vezes, mas por problemas principalmente financeiros. Em 1903, com o Tratado de Petrópolis, o Brasil compra o território da Bolívia e a região começa a fazer parte do Império. Presidentes alagoanos. O estado onde foi criado o primeiro carro a álcool é o local onde nasceram várias figuras importantes na história do Brasil, como por exemplo, Zumbi do Palmares, o quilômetro de Palmares ficava lá no estado, e os 2 primeiros presidentes do Brasil, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Interessantemente, Fernando Collor, que também foi presidente, famoso pelo impeachment, sua família... Eu não estou falando muito por causa que tô fazendo um negócio aqui. Mas o próprio Collor, então, de crescer em Maceió, se não estiver falando muito é porque eu tô concentrado. O estado no meio do planeta. Porque era a capital bem na linha do Equador, algumas coisas legais acontecem. Além de ter um estádio de futebol que é literalmente dividido no meio, uma parte sendo no hemisfério norte e a outra parte no hemisfério sul, durante o equinócio, aquele evento que marca a transição das estações, tem uma hora que o sol fica diretamente em cima do céu. Por causa disso, as sombras ficam bem embaixo de você. É bem estranho olhar como nosso cérebro não é acostumado a ver coisas sem sombras, dá a impressão que alguns objetos foram colocados no Photoshop. No Amazonas é tudo gigante. Já falei sobre o tamanho imenso daquele estado no último vídeo. Além de ser o maior estado do Brasil, com a maior floresta do mundo, a maior biodiversidade, o maior rio, também tem a maior montanha do país, o Pico da Neblina, que tem 2.994 metros, quase 3.000 metros de altura. Mesmo sendo bem grande, essa montanha foi só descoberta em 1950 e a primeira vez que subiram foi em 1965. Bahia em guerra. A primeira capital do Brasil, uma das 10 cidades mais antigas do país, além de 7 de setembro, eles também comemoram a independência da Bahia no dia 2 de julho. Como eu também falei no outro vídeo, os portugueses que viviam em Salvador não aceitaram a independência do Brasil. Então houve uma guerra que terminou nesse dia. Aliás, fato bônus, quem nasce em Salvador é soteropolitano. Sótero significa Salvador em grego. Ceará, a terra da luz. O Ceará foi vai ter anúncio a abolir a escravidão em 1884, depois de muita luta.
4 anos antes da Lei Áurea, por isso é conhecido também como a Terra da Luz. Mas também aconteceu algumas tragédias lá. Em 1877, por causa de uma grande seca na região, muitas pessoas Eu não tinha pausado? pandemia de varíola. Em 10 de dezembro de 1878, foi marcado como o Dia dos 1000 Mortos. Quase metade da população de Fortaleza morreu nesses anos. Distrito Federal não é estado nem município. O Distrito Federal não tem prefeitura, nem prefeito, nem vereadores. Pois é, a capital tem um status diferente, meio que uma mistura de município e estado. Quem manda lá é um governador e os deputados distritais, cargos semelhantes ao governador e deputados estaduais dos outros estados, mas eles também têm funções de prefeitos e vereadores. Lá em Brasília, tem o maior parque da América Latina, no meio da cidade, que é até maior que o Central Park de Nova York. E perto dali, na Praça dos Três Poderes, tem a gigantesca bandeira do Brasil, de 286 metros, sendo a maior bandeira do mundo. Espírito Santo, o Acre do Sudeste. Apesar de ser o quarto menor estado do Brasil, o Espírito Santo é ainda maior do que o Rio de Janeiro, um pouco maior, por exemplo, que a Dinamarca, e possui uma população maior que o Uruguai e alguns estados do Nordeste. Não! Olha o que aconteceu. Especialmente do Sudeste, falam que lá Que é o bosta. Acre da região. Interessantemente, lá no Acre tem uma cidade que o nome dela é o nome do povo que nasce no Espírito Santo, capixaba. Fiquem... Goiás e o nome da capital. Falando em nome, quando eles foram escolher o nome da nova capital, lá em Goiás, eles fizeram um concurso. E quem ganhou foi Petrônio. não! Primeiro, segundo e São Pedro. Mas o governador do estado, o próprio Pedro Mujica, não gostou muito. E em decreto ele escolheu uma outra opção que foi menos votada. Que para os especialistas vem Tupi, que significa terra com muitas águas. Eu perdi todo o meu trabalho. Então, eu vou fazer de novo com o corte. Tchau. Ah, não, tá safe, galera. Só que isso daqui desmontou. A maior parte do Pantanal fica no Mato Grosso do Sul, que é a maior planície alagável do mundo. Lá tem mais espécies de peixes que todos os rios da Europa juntos. Os portugueses acreditavam por uma época, lá no começo, agora eu só vou fazer um... Que bosta. E que esse lago também descia, formando um Paraná de forma de prata. Queijo de Minas. Todo mundo sabe que a culinária de Minas é bem famosa, principalmente o queijo. O estado é o berço do catupiry, criado em 1911 Olha, por um casal de fica em pé. Fica em pé, eu vou te matar. Sinônimo de qualquer região bem cremoso. A Ai, palavra tem que significa muito bom. Município gigante do Pará. Esse estado, ele que é a estrela isolada aqui em cima na bandeira do Brasil. Não é a capital, não. O segundo maior estado do Brasil, do tamanho de Angola, e muito maior que vários países. Altamira, deixa eu ver esse pedação aqui, é um município. E até 2019 era o maior município do mundo. Se fosse um país, ele seria o 92º maior país do mundo. Maior que Portugal, Guatemala e até mesmo Coreia do Sul e a do Norte. Paraíba, perto da África. É em João Pessoa que fica o ponto 6, o ponto mais oriental de todo o continente americano. O primeiro lugar do continente a receber a luz do sol. Fica mais perto de vários países da África do que da outra ponta do próprio país. A Transamazônica, aquela grande rodovia que deveria cruzar o norte e nordeste do país, que até hoje nunca terminaram direito, começa lá em João Pessoa. Rio Paraná, esse rio que deu nome ao estado. E o seu nome vem do indígena, que significa semelhante ao mar, porque realmente é um rio muito grande e super importante, desde a época de colonização. Ele começa lá em Minas, passa no Paraguai, Argentina e termina virando o Rio da Prata. Nele também não é só o local das cataratas do Foz do Iguaçu, aquelas cachoeiras super lindas que você um dia tem que visitar, como também a usina de Itaipu, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo e a maior produtora de energia elétrica do Brasil. Competições bizarras em Pernambuco. Além de ser o único estado onde nenhuma das letras se repetem no nome, o estado tem algumas competições meio esquisitas. Tem uma corrida... O que aconteceu aqui agora, velho? Bonecos gigantes, corridas de costas e já fizeram concurso da mulher e do homem mais feio do estado. Piauí querendo uma praia. Piauí é o único estado do Nordeste que a capital não é no litoral. Teve a colonização inversa do resto. Ah, quer saber? Eu vou deletar essa bosta. Tem pedacinho de litoral. E o estado também tem uma das maiores brigas de território do Brasil. Pensando que não tinha acesso ao mar, agora... o estado negociou com seu vizinho, o Ceará, dando algumas terras boas para eles em troca de acesso ao mar. Mas depois eles descobriram, vendo alguns mapas mais antigos, que eles já tinham acesso ao mar desde antes. O estado então começou a reivindicar essas terras de volta e existe um processo disso até hoje no STF. Rio de Janeiro é a capital europeia.
mais estado com água no nome. Aliás, água é um tema muito comum nos nomes de várias coisas aqui no Brasil. A cidade de Rio de Janeiro foi a capital Pronto, de agora está e uma república. E quando a tudo família real fugiu de normalzinho Napoleão, aqui. que chegou lá em Portugal, o Rio de Janeiro acabou virando a nova capital do Império Eu Português. tive uma É a ideia única do que capital eu posso europeia que já fazer. esteve Para mim, eu fora da vou Europa. colocar esse bagulho. Na Segunda Guerra Mundial. Agora Antes de mais fica nada, segurado aí. a capital do estado, Natal, foi Olha aí nomeada o assim por ter sido fundada no dia menino 25 de dezembro. papai A é... cidade, ela foi a maior base dos Estados Unidos, fora de seu país, durante a Segunda Guerra Mundial. Por ser bem na pontinha, perto ao mesmo tempo da África e da Europa, os americanos achavam que lá poderia ser um lugar em potencial que o eixo quisesse talvez um dia invadir. Então eles fizeram uma base lá. Em torno de 10 mil soldados americanos foram enviados. E a base deles Agora vamos ver se... de aviões que vinham dos Estados Unidos. Aê! Rio Grande do Sul. Agora tá atirando bem. O estado dos gaúchos. Quando eu terminar, eu já volto. Galera, eu terminei. Porém, eu fiz ele não se mover. Por causa que é meu primeiro, né? Eu vamos ver se ele tá funcionando. Ai, meu celular tá travado. Aqui, a minha ideia era, tipo, isso daqui explodir e cair todas essas facas. Pera aí. Oxe, por que que não explode? Então vai explodir assim, ó. Ah, peraí. E agora, vamos ver. Caiu. Caiu, só que não explodiu isso daqui. E aqui também tem esse trem de gás. E também aqui tem um trem de faixinhas. Um fuzil. Não, fuzil não. Com licença. Ah, tá muito lagado isso daqui. Ai, tá muito lagado. Ai, meu celular tá quente. Alô, YouTube. Fake news não é algo do século XXI, não. Voltando. Desde antigamente, o povo já vem espalhando por aí. E agora eu irei fazer uma... Vou fazer algo que dá de fazer com eletricidade, que seria legal, né? Então, vou pegar uma cadeira. Não é. Bem, talvez. E fica Fazer uma cadeira elétrica. Possivelmente um dos maiores erros que o seu professor de história falou na aula. Agora... Bora lá. Número 1. As pirâmides do Egito foram construídas por escravos. Pois Ai. as pirâmides do Egito com certeza são monumentos incríveis que passaram por milhares de anos, povos, governos e até religiões diferentes. O mistério de sua construção é ainda um tópico bastante debatido entre historiadores e arqueólogos, e há muitas teorias diferentes. Mas tem uma coisa que sempre pensamos quando imaginamos a construção dessas pirâmides, é que foi usado o trabalho escravo para fazer tudo isso. Pois a escravidão não foi algo inventado pelos europeus na época da exploração. Ela infelizmente existiu por centenas de anos e afetou diversos povos. Mas quanto mais no passado a gente vai, mais diferente a definição de escravidão fica do que é hoje em dia. Agora... De fato, o Egito teve escravidão. Alguns historiadores separaram 3 tipos diferentes. Alguns eram estrangeiros que foram feitos prisioneiros nas conquistas e depois vendidos como escravos. Outros eram próprios cidadãos egípcios que se vendiam como escravos, provavelmente para se livrar de uma dívida que pagavam. E um outro tipo eram pessoas livres, mas que faziam trabalho forçado. Muitas pessoas eram chamadas e obrigadas a trabalhar para algo que o governo do Egito queria. Mas essas pessoas, muitas delas eram pagas. E aí que entra o debate. Hoje, grande parte dos historiadores acredita que as pirâmides, na verdade, não foram construídas por escravos. Os arqueólogos Mark Lehner e Zani Hawass fizeram algumas descobertas lá em Cairo que ajudam a concluir, na verdade, recebiam pagamento. Muitos deles eram fazendeiros, que eles trabalhavam nas pirâmides durante a época de enchente, já que eles não conseguiam trabalhar com os Agora aqui... Número 2, a muralha da China dá para ver do espaço. Outra maravilha do mundo antigo são as muralhas da China, que se estendem por pouco mais de 21 mil quilômetros. Esse mito parece que ele é até novo, né? Recentemente a gente foi para o espaço. Mas na verdade ele existe desde o século XVII. Muita gente acha que a muralha é tão grande que dá pra ver ela muito fácil. Alguns falam que é o único objeto feito por humanos que dá pra ver lá de cima. E outros até falam que dá pra ver da Lua. Mas
foto Vamos tirada ver. por satélite sobrevoando os mares da China. Consegue ver? Parece que ela estivesse aqui, né? Aparece aqui. A outra parece sozinha. É essa que tá sendo aqui. Tem, de acordo com a NASA, porque eu fui lá no Google Earth e não consegui achar. Mas mesmo assim, é bem difícil. Ou seja, esse Agora, mapa é falso. cadê ele? Vamos falar que Cadê isso é bem ele? antes da gente ir pro espaço. Primeiro, em Cadê ele? 1774, antes do lançamento. Depois Vai, também, em vamos 1885, Ah, não, que burrice que eu fiz. Ah, não, agora eu fiz uma burrice. Estranho. E a teoria da primeira Lua já foi desmentida quando a Apollo 12 pisou lá. E sobre ver do espaço, alguns astronautas dizem que, com câmera e uma resolução muito boa, com condições perfeitas na atmosfera, É assim que dá tem pra que ver um ser. pouco, mas é bem difícil. Especialmente porque a cor do material é parecida com a cor dos arredores. E se por câmera já é difícil, imagina Cadeira! Sim, as maiores, elas são enormes, mas elas são muito finas, em média 5 metros. Só A Estação Internacional Espacial, ela orbita a Terra a uns 400 km de altura. Então seria como se eu fosse esse papelzinho aqui e pedisse para você me falar qualquer cor, eu estou do outro lado do campo de futebol. Agora o que eu posso fazer? Capacetes específicos. Qualquer um que assiste a série Vikings vai saber que isso é falso. Ai. Muitas vezes, quando a gente imagina os Vikings, a gente pensa neles usando esses capacetes que tinham aquele chip. Eu tenho um exemplo aqui do que também. Mas isso também é verdade. Para um exército que era muito bom na guerra, isso seria, na verdade, uma péssima ideia. Literalmente, podia facilmente bater no chip para tirar a pressão da sua cabeça, como se você tivesse com essa coisa no pescoço, seria uma maneira muito fácil para alguém pegar sua cabeça, arrastar você e cortar sua pescoço. Então, de onde vem essa ideia? Bem, nós fugimos, vamos pegar essas pessoas e fazer a lista dos Vikings. Mas eles deu muito. Agora eu tive uma ideia. Eu vou fazer Viking, que eu vi ali na TV. Eu vou fazer um chapéu. Ah, não. Vou fazer mais isso não. Então eu vou ter que finalizar. Finalizei ele sem querer. Cadê a cabeça dele? Ah, tá aqui dentro. Ai. Muitos países tinham seu próprio sistema de vida. Então, as toneladas francesas, elas eram maiores que as toneladas inglesas. E aí causou essa confusão. Se a gente for converter certinho para as toneladas francesas para o sistema elétrico, a gente vê que ele, na verdade, tinha 1,70 m. Ainda é abaixo. Agora, peraí, vai ter a... Eu acho que eu já vou terminar